Bom dia, bom dia, bom dia. 24 de agosto, gente, hoje é dia do aniversário da minha irmã e da minha sobrinha. Olha lá, um bom dia para você, já estamos ao vivo aqui. Vamos começar a convidar o povo, né, gente? Vamos chamar o povo para estar aqui conosco agora de manhãzinha, de madrugadinha nesse dia. Eu vou chamar as aniversariantes aqui, ver se alguma delas entra, gente. Vamos ver se as aniversariantes entram. Apesar de que é 1 hora mais cedo lá. Então vamos ver se as aniversariantes vão entrar aqui para eu já dar os parabéns ao vivo, não é? Aqui, ó, em tempo real. Vamos ver, tô chamando aniversariante aqui, gente. Tô chamando aniversariante aqui. Bom dia, Helenice. Bom dia, bom dia. Seja bem-vinda. Olha só, deixa eu chamar aqui as aniversariantes. Deixa eu ver se as aniversariantes vão estar aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Não sei não se essa aniversariante vai estar aqui hoje. Deixa eu ver quem mais aqui eu vou chamar. Deixa eu convidar o pessoal aqui. Vamos ver quem que vai estar aqui, quem vai estar aqui hoje, ao vivo, online, na hora. Vamos lá, deixa eu chamar aqui o povo. Vamos chamar o povo, vamos acordar todo mundo, né? A gente acorda todo mundo, mas ninguém acorda, é uma beleza, é uma benção, gente do céu. O povo tá dormindo ainda. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Vamos lá, gente, chamar esse povo para estar aqui. Vamos acordar. Olha lá, agora deixa eu cumprimentar quem tá entrando aqui. Rosane, Cleide, Tânia, Vanessa, todo mundo entrando aqui. Bom dia, um ótimo dia para todos nós, um ótimo dia para você, para mim, para todos, não é? Um bom dia, um dia abençoado, iluminado, agraciado por Deus. Gente, tô com a corda toda hoje, hein, gente? Acordei antes das 3h44. Meu anjo me acordou antes. Hoje, a hora que o despertador tocou, eu já estava acordada fazia tempo, gente. Ô, meu pai, glória a Deus, voltei. Segunda-feira eu tava desafiador, hein, gente? Segunda-feira eu tava pela graça divina, terça-feira também. Mas hoje voltei ao meu normal, não é? Meu Deus do céu. Os desafios vêm e vão, passam e a gente fica. Quem tá na oração permanece, gente. Quem tá na oração fica, né? O inimigo até tenta, como diz aquela música do padre Marcelo Rossi, né? O inimigo pode até tentar, mas nunca vai nos derrubar, não é? Ah, o inimigo vai tentar, mas não vai derrubar, porque a gente tá em Deus. Bom dia, Marta Isabel. Bom dia, Cleo. Bom dia. Gente, Marta Isabel. Deixa eu te falar. Gente, eu esqueci de comentar ontem, né? Ontem eu trouxe a palavra que a Marta Isabel me passou, não é? A passagem, nós falamos ontem de São Mateus. E você acredita que eu tinha esquecido de mencionar o que o padre falou ontem no terço do combate, no Rosário da Madrugada? A mesma palavra, Marta, que você me passou. A Marta, bom dia, Graciela. A Marta me passou a palavra anteontem à noite, não é? Falando para eu descansar, descansa, né? A palavra de São Mateus, ela trouxe ali para mim São Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, vós que estáis cansado, e eu não tinha me ligado. No Rosário da Madrugada, o padre exorcista, que inclusive estava lá, ele falou, descansa, vinde a mim, vós que estáis cansado, a mesma palavra, Marta Isabel. Ou seja, Deus confirmando aquilo que você me falou e também através de um padre exorcista. Olha só, olha os sinais de Deus. Então eu realmente precisei descansar em Deus, colocar todas as coisas na mão dele. E aí, claro, hoje eu já tô melhor, hoje eu já tô elétrica aqui. Hoje eu tô elétrica, gente, aqui. Deixa eu ver que eu tinha aberto numa palavra aqui, que Deus me suscitou, e agora eu perdi, gente. Meu Deus, aonde tá aqui a palavra? Eu abri, tinha uma palavra exata, fui conversar, pronto, já me perdi aqui na palavra. Deixa eu ver se eu localizo de novo. Um bom dia para todos vocês que estão entrando agora. Tava lá em Provérbios, gente, deixa eu achar Provérbios aqui, onde Deus... Eu abri, eu falei assim, qual é a palavra de hoje? Aí me colocou uma palavra aqui, deixa eu ver qual que é. Aqui, achei, Provérbios 9. Ah, Marta, tô arrepiada. Pois, mulher, se você pegar o link do Instituto Hesed de ontem, do Rosário da Madrugada de ontem, hoje já foi outra palavra, mas o de ontem, o padre fala, tá no meio do rosário, ele fala,
vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu aliviarei os vossos fardos. Exatamente, exatamente. Eu amo quando acontecem essas coisas, porque aí é a confirmação da palavra. Então Deus está te usando, mulher. Deus está te usando para poder falar para outras pessoas. Então abre a tua boca. Abre a tua boca, porque você está sendo usada como canal de Deus para outras pessoas, assim como você foi usada para mim. Tá bom? Confirmação da palavra. Ontem, gente, bom dia Leila, bom dia Eliane. Ontem eu estava fazendo as orações, nós antes dos treinamentos ali da Febracis, nós fazemos orações todas as vezes que o combate é bem grande. Bom dia Jússi. Nós estávamos fazendo orações e eu peguei na mão de uma das meninas, que é uma coach minha, ela tá lá servindo, tá? Ela não tá fazendo treinamento, ela tá lá ajudando, servindo, doando o tempo dela, né, como staff. Quando eu peguei na mão dela, Deus falou, me mandou dar um recado para ela. Aí eu dei esse recado para ela. E eu falei para ela, você ora em línguas? Ela falou, eu tava orando, mas eu parei. Eu falei, Deus tá mandando você abrir a boca. Eu falei, é para você orar em línguas, é para você levantar clamor, orar, clamar, louvar em línguas. Porque ela, né, eu senti que ela tinha o dom de línguas. E ela falou, Nice, você acredita que fazia anos que eu não orava em línguas? Quando foi semana passada, eu comecei a orar em línguas de novo, mas muito tímida. Eu falei, é para você orar em línguas. Deus está falando, porque na hora que eu peguei na mão dela, a gente estava rezando o Pai Nosso, eu senti de falar para ela. Então, nós somos muitas vezes usados para falar para outras pessoas aquilo que Deus, né? Deus não vai descer e falar, Ele vai usar outras pessoas. Então, Marta Isabel, Marta querida, você foi boca de Deus para mim ontem e foi confirmada através da palavra de um sacerdote exorcista ontem, tá? Então aquilo que você me falou anteontem foi confirmado por um sacerdote exorcista ontem no Rosário da Madrugada, tá bom, amada? Então abre a tua boca, né? Sempre esteja conectada com Deus, mas Deus vai te usar muito para você falar para outras pessoas. Então esteja conectado com Ele. O que nós temos que tomar cuidado? Para que nós realmente falemos aquilo que Deus quer que nós falemos e não o que nós queremos falar. Então, nós temos que estar muito conectados com Deus para quê? Para que nós sejamos boca de Deus e não nós façamos aquilo que a gente tem vontade. Não é? Então, é só isso. Mas Deus vai te usar muito, tá bom? Muito, muito, mulher. Deus Ele deu uma provinha disso para você essa semana, tá bom? Bom dia, Carla, Cláudia, Meire. Amém, toma posse mesmo. Fala, eu tomo posse, Senhor. Usa-me, né? Deus vai usando e vai nos capacitando para ser usados à medida que nós vamos nos conectando mais com Ele, à medida que nós vamos curando os nossos traumas, as nossas dores. E a palavra de Deus, gente, que eu abri hoje, tá lá no livro de Provérbios, é uma palavra que tá marcada na minha Bíblia. Vocês veem que minha Bíblia é tudo marcada, né, gente? Ó, minha Bíblia é toda rabiscada, toda desenhada, toda cheia de canetinha de várias cores. E Sandra, bom dia, Sandra. Gente, deixa eu ver quem mais entrou aqui. Sidney Soda, meu amigo, bom dia para você. Gente, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. É uma honra ter todos vocês aqui, né? De manhã. Olha só. Na palavra de Provérbios, gente, se vocês quiserem ler na Bíblia, o livro de Provérbios é um livro de extrema sabedoria. São os provérbios de Salomão, o homem mais sábio do mundo e que se tornou um homem riquíssimo, né, financeiramente por conta da sabedoria que vinha de Deus. Então a sabedoria é dom de Deus. Nós temos que pedir, Senhor, dá-me sabedoria. E eu sempre falo, Senhor, dá-me sabedoria igual de Salomão. É claro que ele falou que nunca mais existiria ninguém tão sábio como Salomão, mas não custa pedir, né, gente? Vou pedir, pedir e recebereis. Então, o livro de Provérbios na Bíblia, eles são 31 provérbios, são os provérbios de Salomão, livro de sabedoria, de ensinamento. Bom dia, Sumair. E no coaching, nós ensinamos os nossos coaches a ler um provérbio por dia. São 31 provérbios, um provérbio por dia. Durante um mês, não, durante a vida toda. Você vai ler o livro de provérbios a vida inteira.
Dia 1º, o número 1, dia 2, o número 2. Nisso, hoje é dia 24. Começa pelo provérbio 24. Para quê? Para você marcar o dia. 24, provérbio 24. 25, provérbio 25. Então, ó, por exemplo, esse que eu peguei aqui, o provérbio 9 é aqui, ó. O 10 já é aqui, são curtinhos. Então, dá para você ler um livro, um provérbio por dia. Isso, gente, é técnica, inclusive, do coaching. Por quê? Porque não é um livro só espiritual, ele é um livro de ensinamento. Existe um livro que chama, deixa eu tentar lembrar aqui, Salomão, o homem mais rico do mundo, que é um livro tirado do livro de Provérbios. Eu ganhei o livro de Provérbios separado, eu tenho aqui, é que eu não lembrei de pegar, mas eu tenho ali o livro, que foi escrito um livro só com o livro de Provérbios. O pessoal do SESI que fez criar esse livro só com o livro de Provérbios. Por que nisso? Porque é um livro de ensinamento. É um livro de... quem lê o livro de Provérbios vai se tornando sábio. Bom dia, Neuza e Mara. Então, se você destacar, eu vou catar o livro de Provérbios, tirar da Bíblia, e eu vou catar como um livro normal. E isso também tem o Homem Mais Rico da Babilônia, que também, muito bem, obrigada, Meire. O Homem Mais Rico da Babilônia também foi tirado do livro de Provérbios. Então, Salomão, o Homem Mais Rico, já existiu. O Homem Mais Rico da Babilônia também são dois livros que eu conheço que foram tirados do livro de Provérbios. Então, o livro de Provérbios, se ele destacar da Bíblia, se ele tirar da Bíblia, digamos assim, ele é um livro de ensinamento. Ele não é um livro apenas, eu não quero, para os céticos, né? Não, eu não leio a Bíblia, não. Se você destacar o livro de Provérbios, ele é um livro de ensinamento para a vida. Então, leia o livro de Provérbios todos os dias, todos os dias. Hoje é dia 24, começa pelo provérbio 24. Aí você lê o 24, o 25, conforme os dias. São 31 dias. Nesse mês que não tiver, que só tiver 30, você lê 2, acabou e tá tudo certo, tá? Pri, bom dia, bom dia, bom dia, com alegria. Olha lá, e Deus no coração, a Neuza está dizendo, amém, amém. Então vamos lá, o Provérbios 9, o que eu quero ler para vocês? Um destaque aqui. Eu tinha pensado em ler outra coisa, Deus me colocou isso aqui que linka com aquela outra coisa que eu ia falar. Eu ia falar sobre a ofensa, as pessoas que se sentem ofendidas quando recebem uma correção, as pessoas que se sentem ofendidas. E tem um livro que chama A Isca de Satanás, eu já falei desse livro aqui várias vezes, A Isca de Satanás, que é o quê? A ofensa. O inimigo usa a sua ofensa, aquela rejeição, gente, me senti ofendida porque alguém falou alguma coisa. Essa ofensa é uma isca que Satanás lançou e você mordeu a isca. Eu já falei desse livro várias vezes. E hoje eu ia falar desse livro. Abri aqui a palavra, Deus falou, não, é a palavra. Quando eu abri a palavra, o que está escrito? Olha só. No versículo 8 do capítulo 9 de Provérbios. Não repreendas o mofador, pois ele te odiará. Repreenda o sábio, e ele te amará. Dá ao sábio, ele se torna mais sábio ainda. Ensina o justo, e seu saber aumentará. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a inteligência. Gente, quando nós olhamos aqui, ou seja, o conhecimento aqui quando fala, tá? O conhecimento do santo é o conhecimento de Deus, tá? É a inteligência. Então, olha só. Quando nós repreendemos uma pessoa, nós admoestamos, nós corrigimos uma pessoa que não é sábia, ela se ofende. Tá me corrigindo. Eu não gosto disso. Porque essa pessoa ela não tem sabedoria. Porque é um desafio. Muitas vezes nós falamos o que não devemos e muitas vezes nós ouvimos o que não queremos. Mas quando você corrige alguém, quando eu corrijo alguém e você corrige alguém que é sábio, ele pega essa correção como um ensinamento. Ele não se ofende. Ele raciocina, né? Ele fala assim, gente, o que essa pessoa falou, será que faz sentido? A pessoa está me repreendendo, a pessoa falou, me corrigiu, vamos dizer assim, me deu um feedback, mas será que está certo? E pode ser, gente, que essa pessoa tenha razão. Às vezes o feedback das outras pessoas,
É para nós pensarmos aonde nós estamos errando. E eu lembro de uma situação, talvez eu já tenha contado aqui, eu lembro de uma situação quando eu trabalhava no Ministério Público. Lembra que eu reclamava? Eu era uma pessoa reclamona, gente. Eu reclamava um dia sim, outro também. Eu reclamava do sol, da chuva, do dia, da noite, eu reclamava de tudo. Eu confesso para vocês. E o que é a reclamação, a murmuração? Um louvor a Satanás. Quando eu sou grata, eu louvo a Deus. Quando eu reclamo, eu estou louvando ao inimigo. Então tá. Eu reclamava. E um rapaz do Ministério Público, ele chegou para mim e falou assim: Nice, você já reparou tanto que você reclama? Gente, mas doeu a hora que ele falou isso. Doeu a hora que ele falou isso para mim. Só que eu fiquei calada. Eu não reclamei com ele, eu não briguei com ele. Eu fiquei com aquilo reverberando dentro de mim. Eu falei, será que ele tem razão? E comecei a reparar. Naquele tempo eu ainda não era coach, eu trabalhava no Ministério Público e eu era uma pessoa, né, lembra que eu estava bem numa depressão, e aquilo que ele falou me doeu muito, mas me doeu muito, Gisele, muito. Bom dia, querida. Só que eu fiquei pensando, gente, será que ele tem razão? E comecei a olhar, a fazer um exame de consciência. Gente, eu reclamava todo dia de tudo. Então eu agradecia um pouquinho, mas eu reclamava mais do que agradecia. Então como que faz? Lembra aquele cabo de guerra? Eu reclamo 20 vezes e eu agradeço 2, eu ainda estou reclamando 18, porque uma coisa anula a outra. Então se eu reclamar 20 vezes e agradecer 20 vezes, eu estou anulando as minhas gratidões. Então eu tenho que ter muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. E eu tenho que aos poucos ir diminuindo a minha reclamação, porque é vício emocional. É vício emocional. Então eu trabalho isso dentro de um processo de coaching, mas aqui trazendo para a parte espiritual, é um vício emocional e também é algo que eu estou louvando o inimigo. Então quando esse rapaz me deu esse feedback, eu me senti ofendida. Só que eu não revidei. Passou acho que 1 ou 2 dias, eu chamei ele e falei, Edclei, eu quero falar um negócio pra você. Ele veio, eu falei, olha, eu quero te agradecer. Ele falou, por quê? Eu falei, eu quero te agradecer porque você me abriu os olhos para aquilo que eu estava sendo, porque eu estava reclamando demais mesmo. Aí ele aproveitou, né? Você reclamava. E esses tempos eu tive lá no Ministério Público, esse ano, começo desse ano eu tive lá, e eu de novo agradeci. Falei, Edclei, eu nunca esqueço do dia que você me admoestou, do dia que você falou que eu estava reclamando demais, porque foi uma lição de vida para mim. Então, as pessoas vêm às vezes nos corrigir, e é claro que depende, a pessoa fala até de uma forma grosseira, mas eu não posso me sentir ofendida. Eu tenho que parar e pensar, será que essa pessoa tem razão no que ela fala? Porque se eu me sinto ofendida, eu não mudo. Se eu me sinto ofendido e começo, essa pessoa também falou pra mim, reclamou de mim, eu não mudo. Eu tenho que fazer um exame de consciência. Será que o que essa pessoa falou, e talvez a maneira que ela falou tenha sido grosseira, mas será que tem um fundo de verdade? E eu pego aquilo que é verdade pra mim e mudo. Porque talvez a maneira que ela falou foi inconveniente, talvez ela falou no meio de outras pessoas foi inconveniente, mas no fundo tem uma verdade. Eu, Anice, realmente eu estava muito reclamona. E quando eu fiz esse exame de consciência, gente, foi uma libertação. Porque lembra? Consciência, decisão e ação. Eu tomei consciência de que eu estava reclamando. Eu decidi não reclamar mais. E eu efetivamente comecei a louvar e agradecer em vez de reclamar. Então eu comecei em tudo dar graças a Deus. Aquela regra 10-90, que eu já falei aqui, 10% é o que me acontece, 90% é o que eu faço com o que me acontece. Então se a pessoa me admoestou, se a pessoa me corrigiu, e eu aceito aquilo para que eu possa mudar de vida, é sinal de sabedoria, é o que está dizendo aqui na palavra. Olha só, bom dia, Osnilda. Não repreendas o mofador, ou seja, não repreenda o tolo, a pessoa que é tola, pois ele te odiará. A pessoa, quando ela não tem sabedoria, ela acha que foi uma ofensa. Aí a pessoa não é. Às vezes a pessoa está te abrindo o olho, está colocando luz no teu defeito, colocando luz no meu defeito, como esse rapaz colocou lá uns anos atrás. Eu acho que isso foi por volta de 2012. Foi quando eu entrei no Ministério Público. 2012 isso. Eu nem era coach, eu estava lá na área jurídica. Então olha só.
Repreende o sábio e ele amará. Não repreendas o tolo, pois ele te odiará. Ou seja, a pessoa que ela sabe, ela toma aquele feedback, aquela repreensão, como um feedback para que ela possa mudar. Então ela agradece a quem a repreendeu. Enquanto o tolo, ele se ofende. E aí entra naquela isca de Satanás que eu falei. A pessoa se ofende, se sente ofendidinha. Aí o inimigo começa a trabalhar dentro do coração dessa pessoa que se sentiu ofendida. Por quê? Porque ela começa a ficar cheia de rancor por aquela pessoa que a admoestou. Gente, olha como é forte essa palavra. A Helenice está dizendo, hoje em dia as crianças e adolescentes reclamam muito. Como mudar? Gratidão, amiga. Helenice, ensina a criança a escrever o caderninho de gratidão, como a gente ensina no coach. Eu tenho meu caderninho de gratidão, eu tenho meu caderninho do eu sou. Então fala assim para a criança, vamos começar a escrever uns motivos pelo qual você agradece ao Papai do Céu. Eu não sei qual é a idade, né? Se é adolescente. Vamos lá. Vamos começar a olhar tudo aquilo que a gente tem que agradecer para Deus. E aí no coach nós fazemos isso. Eu sou grata por. Eu começo sempre com eu sou grata por. É essa frase. Se é homem, eu sou grato por. Patrícia, gente, tem uma aniversariante, acabou de entrar aqui, aniversariante minha sobrinha maravilhosa, lá do Mato Grosso, lá agora, são 6 da manhã, Patrícia entrou aqui, já rezei por ti, Patrícia é filha da minha irmã, as duas fazem aniversário no dia de hoje, as duas fazem aniversário no dia de hoje, e mãe e filha, não é? Já rezei o rosário por vocês, já mandei mensagem lá pra você que eu tava rezando pra você, tá? E parabéns, amada, você sabe que eu te amo do coração, que a tia reza por você diuturnamente, né? Sinta-se imensamente abraçado, que meu anjo da guarda vai te dar um abraço em você e na tua mãe, não é? Que Deus derrame sobre vocês bênçãos abundantes e sem fim. Amo você, viu? Feliz aniversário. Que Nossa Senhora vai cobrir você com seu manto, tá bem? Maurício, bom dia, Maurício. Então, olha só, Helenice, como eu estava falando para você, você vai ensinar essas crianças, fala assim, vamos fazer um caderninho de gratidão, tá? Faz um caderninho, talvez até comprar um caderninho. Se for uma dinâmica que você for dar para as crianças, fala que vamos ver quem tem motivo para agradecer, porque você pode usar isso de uma maneira lúdica para as crianças. Bom dia, Fera Motos de Terra Boa. Então, você vai falar assim, quem tem motivo para agradecer aqui? Você vai começar a frase com eu sou grato por, entendeu? E nós vamos fazer isso num caderno, gente. Nós vamos fazer um caderno de gratidão. Eu tenho meu caderno de gratidão. E eu inicio a frase assim, eu sou grata por. E aí você vai colocar, eu sou grata pela minha família. Eu sou grata por meus filhos, eu sou grata por Deus, eu sou grata pela natureza, pelo banho que eu tomei. E aí você começa a elencar ao longo do dia todos os motivos pelos quais você tem para agradecer. E vai chegar num tempo, Tatiele, bom dia, que você vai começar a agradecer até por aquilo que foi de ruim na sua vida. Por quê? Porque Deus tira um bem maior. Bom dia, Juliana. Quando eu estou agradecendo, eu estou louvando a Deus. Eu estou reconhecendo as benesses de Deus na minha vida, apesar de entender que a minha vida não é só alegria. A minha vida não é só felicidade, gente. Mas olha só, eu cheguei num ponto, Helenice, de agradecer, e eu já falei isso aqui numa live. Bom dia, olha lá, bom dia, linda, bom dia. Eu já cheguei a agradecer, eu comecei a exercitar a gratidão, tá? Quando eu entrei lá no processo de coaching, isso eu aprendi dentro da Febracis, gente. Eu não aprendi isso dentro da igreja, não. Dessa maneira, eu aprendi dentro da Febracis como coach. Quando eu fiz meu processo de coaching nos treinamentos. O que a gente coloca? A gente coloca o caderninho de gratidão. Eu sou grata por, eu sou grato por. Harumi, bom dia. E aí você começa a escrever tudo que você é grato. Ah, eu sou grato por esse banho que eu tomei. Eu sou grato, meu Deus, por ter comida na mesa. Eu sou grata pelo meu pai, pela minha mãe. E você começa a agradecer. É um exercício, tá? E você vai achando cada vez mais, eu sou grato por aquela pessoa que me atendeu na loja, que foi muito simpática. Eu sou grata, Senhor, por essa doença que eu estou passando, porque eu sei que o Senhor vai dar a cura. Então eu começo a agradecer, já louvar por coisas que virão, por coisas que vieram,
né, que já passaram. Senhor, eu sou grata porque toda aquela turbulência que eu passei, achava que não ia passar, já passou. E eu começo a trazer motivos de gratidão. Sou grata, Senhor, pela faxineira que faz a faxina na minha casa. Eu sou grata, Senhor. E eu começo. As mínimas coisas que passam no dia a dia, acabam passando e a gente não percebe. E aí eu faço esse exercício com a criança, dessa forma, tanto de escrever como lúdica, né? Vamos falar, que você agradece por quê? Eu sou grato por isso. Se for uma turma na escola, por exemplo, né? Ou um grupo de crianças. Se forem teus filhos, caderninho de gratidão. Eu cheguei num ponto, gente, que eu agradeci a Deus por todos os perrengues que eu passei. Eu agradeci, inclusive, pelo abuso que eu sofri. Porque eu falei, Senhor, eu sou grata pelo abuso sexual que eu sofri, porque me capacitou para entender hoje quando uma pessoa fala que foi abusada. Eu sei a dor dela. Então eu consigo ajudá-la através da minha cura. Então aquilo que para mim era ruim, aquilo que para mim foi um momento, né, pior, sei lá, eu nem sei dizer o que significava, o significado que eu dava para aquele abuso. Hoje eu dou um significado diferente. Eu falo, Deus tirou um bem maior. Deus quis aquilo para mim? Não quis, porque Deus é bom. Mas o inimigo tentou me destruir através daquele abuso. Só que ele não tem poder sobre mim. Porque eu decido tirar um bem maior também. Eu decido enxergar o lado bom da coisa. A regra 10-90. 10% foi o abuso que me aconteceu. 90% é o que eu vou fazer com esse abuso. Eu posso me chorar o resto da vida, me vitimizar, reclamar, ou eu posso falar glória a Deus. Porque agora eu sei o que uma pessoa sente na pele. E hoje eu trabalho com pessoas que foram abusadas. Então eu consigo me conectar até mais com essa pessoa, porque ela sabe que eu também fui. E ela sabe que eu me compadeço. E ela sabe que eu estou entendendo o que ela tá vivendo. Então, de tudo Deus tira um bem maior. Sempre vou ser grata pelas orações das pessoas, pela minha família, quando meu marido estava doente, porque eu não tinha forças para rezar e essas orações me manteve em pé. Tânia, olha aí que motivo de gratidão. A Tânia podia estar reclamando da doença do marido, ou ela pode estar sendo grata pelas orações das pessoas, porque nem ela tinha forças. Entende? Então, Helenice, é ver o outro lado da moeda. O demônio, ele quer nos mostrar só o lado ruim. Mas Deus sempre quer que nós vejamos o lado bom. Entende? Então, aqui, colocando com o livro de Provérbios, se você e eu formos repreendidos, né, alguém nos corrigir, olha o lado bom. Gente, o que essa pessoa quis me dizer? Opa, se essa pessoa falou, pode ser, gente, que não faça sentido, tá? Tem pessoa que ela é especialista em criticar. Eu era uma pessoa muito crítica. Muito. Ainda me policio o tempo todo. Mas eu fui muito mais. Eu fui reclamona, fui crítica demais. Vocês não me conheceram, gente. Misericórdia. Era um desafiador conviver comigo. Nem eu conseguia conviver comigo. Então, quando uma pessoa te corrigir, fala, será que essa pessoa tem um fundo de verdade? Então eu vou fazer uma análise para eu mudar. Porque essa pessoa, se ela colocou luz no meu defeito, ela não pode ser uma pessoa ruim. Eu tenho que agradecê-la. Obrigado, Senhor, por aquele dia que aquela pessoa me repreendeu. Por aquela pessoa me corrigiu. Porque foi a oportunidade que eu tive de mudar, porque eu não enxergava. Gente, eu não enxergava que eu reclamava. Essa pessoa, ela botou luz nos meus defeitos. Foi fácil? Não. Eu me senti ofendida? Sim, mas eu não revidei. Eu simplesmente fui no outro dia, pensei, porque se eu fosse falar na hora eu ia revidar. Mas aí o que eu fiz? No outro dia eu falei, Ediclei, obrigada. Obrigada porque você me corrigiu, porque eu não tinha percebido o quanto que eu reclamava. A Tânia dizendo, hoje quando as pessoas me pedem oração, eu rezo porque sei quanto é válido. Com certeza, gente. Eu já não tenho nem... Olha, a minha lista lá de oração, eu falo que é um pergaminho. Sabe esse pergaminho que você abre assim, desenrola? O meu é nesse modelo. Gabi, bom dia. Porque o que eu faço? Eu falo para Deus assim, Senhor, claro que quando tem um caso extremamente grave ou alguém que me pede uma oração específica, eu intensifico e já entrego para Deus. E eu não vou lembrar o nome de todo mundo, gente. Não vou. Não tem como. Né? Só se fosse uma ação do Espírito Santo para eu lembrar o nome de tantas pessoas que me pedem oração. Mas eu só falo assim, Senhor, mais um pra lista.
Senhor, mais um pra lista. E às vezes eu rezo por aquela pessoa, naquela situação, vários dias seguidos. Mas ela já tá na lista. Independente de eu lembrar ou não, eu tô rezando por ela. E muitas pessoas voltam para agradecer, mas muitas pessoas nem se lembram que pediram oração para mim. E tá tudo certo. Não é? Foram 10 os curados, não foram 10 os curados, os cegos, e só um voltou para agradecer? E tá tudo certo. Isso diz mais respeito à pessoa que pediu oração do que à pessoa que está rezando. Então eu não preciso que alguém volte a agradecer, mas é legal quando você sabe que deu certo. Né? Olha, a pessoa dá o testemunho início, você lembra que eu pedi para você rezar naquela causa e deu certo? Bom dia, Josi! Bom dia, mulher linda dos olhos lindíssimos. Essa mulher tem olhos lindíssimos. Bom dia, Val. Então, ontem eu estava lá na Febracis, por exemplo, entrou uma pessoa na minha sala e falou isso, eu preciso de oração. Falei, olha, a pessoa sentiu uma opressão muito grande durante a noite e disse que veio na mente dela eu. Ela chegou lá na Febracis, ela falou assim, Nícia, eu preciso que você reze por mim. Aí vai eu lá, né, com meu crucifixo, com óleo exorcizado e tarará, e a pessoa realmente ela estava acorrentada. Eu vi espiritualmente as algemas que estavam na pessoa. É maravilhosa, maravilhosa você também. Recebo e receba também o meu maravilhoso para você, viu? Essa pessoa estava e eu vi, eu fui rezando, eu peguei meu crucifixo, exorcizado, óleo exorcizado, bisuntei a pessoa de óleo. Comecei a rezar. Quando eu comecei a rezar, Deus me mostrou um par de algemas na pessoa e eu fui rezando para quebrar isso. À medida que eu fui rezando, é muito engraçado porque Deus mostra umas coisas meio malucas, sabe? E à medida que eu fui fazendo a oração, a visualização que Deus me deu foi de um anjo abrindo as algemas. Sabe quando abre com a chave? E não cortando as algemas. Porque o que eu entendi que Deus quis mostrar com aquilo? Que se corta a corrente que prende, ele continua com as algemas. Ia quebrar a corrente, ia livrar as mãos, mas as algemas continuavam. Eu vi o anjo abrindo a algema, ou seja, vai tirar até aquela parte de ferro que ficou aqui. Deus libertou. E foi muito doido, que a hora que eu acabei de rezar, eu falei para a pessoa, eu falei, olha, eu vi isso, revelei, eu vi uma algema, assim, e Deus, me revelou que foi tirada essa algema. Ele falou, Nice, antes de você falar, eu vi 2 algemas na minha mão. A visão que Deus me deu. E eu falei, ó, você vê, a oração, gente, alcança coisas que nós não alcançamos. A oração alcança algo que nós não sabemos. Quando nós rezamos, move-se o mundo espiritual de tal forma que nós não compreendemos. E não é para eu compreender. Não é para eu compreender. Não é para eu vou tentar decifrar o que é isso que Deus está falando. Não. Muitas vezes você vai rezar, muitas vezes você vai orar por alguma pessoa e Deus simplesmente vai libertar. Ele não vai dar a visão para você. Mas creia que Deus está libertando. Creia que Deus é poderoso o suficiente para mover o mundo espiritual de tal forma que vai acontecer o milagre. Não é Hermilson Freitas. Bom dia, Dalva, bom dia. Então, olha só. Andréia, que entrou aqui depois também. Juliane. Então, quando nós oramos, quando nós rezamos, tem um mundo espiritual que se move que nós não temos noção. Nós não temos noção do que acontece no mundo espiritual, gente. Nós não temos noção do que acontece no mundo espiritual. Acontece um mover de Deus, acontece um negócio que é fora do comum. Vocês não estão entendendo. E eu estava ali, dentro da minha sala, fazendo uma oração para esse menino. Olha o que Deus me revelou e que revelou para ele. Então Deus confirmou a graça que eu proclamei, confirmou, dando a ele a visão. Entende? Então, assim, a oração pode tudo, gente. A oração move o mundo espiritual, a oração, ela pode tudo. Nice, mas a minha causa é impossível, Nice. Mas o nosso Deus é especialista no impossível. Eu já falei isso para vocês. Nice, mas não tem como acontecer, não tem para você, criatura. Porque você é humano, eu sou humana. Mas você está olhando com os olhos do que? Carnais, você não está olhando com os olhos da fé. Olha só ali. Bom dia, Gislaine. Vamos ver, Josi? E depois que Jó intercedeu pelos amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo que possuía antes. Deus abençoe esse ministério lindo. Amém. Mulher, Senhor, eu tomo essa palavra
como palavra profética na minha vida. Toma essa palavra como palavra, vou tirar um print dessa tela. Vou tirar, Josi, recebo como palavra profética na minha vida. E depois que já intercedeu pelos amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Recebo como profecia. E é resposta para uma oração que eu estou fazendo a Deus. Tá vendo como Deus usa? Deus usou a Josi agora para falar para mim. De novo, ó, usou Marta Isabel anteontem, não é? Usou um padre exorcista ontem, usou agora a Josi agora. Então, gente, se nós deixarmos ser usados por Deus, Deus vai te usar, gente. Você tem ministério, que pode não ser o mesmo ministério que eu, que pode não ser o mesmo ministério que a Josi, que a Marta, mas Deus te deu o ministério. Dentro da tua casa, dentro da tua família e talvez para nações. Gente, eu nunca imaginei que eu faria live na face da terra, nunca. Principalmente que eu estaria alcançando outros países. Gente, já entrou gente aqui de Portugal, do Paraguai, da Bolívia, da Itália, dos Estados Unidos, da Noruega. Deus já, gente, da Espanha. Vocês acham que um dia eu achei que eu ia estar falando e alcançando pessoas lá do outro mundo, da Irlanda? Nunca, nunca. Porque pode parecer que, nisso, mas tem 20 pessoas na live, não importa. Deus quer usar uma. E eu vou persistir, eu sempre falei, se eu tiver 2 pessoas na live eu vou falar, se tiver 1 eu vou falar, se tiver 10 eu vou falar, se tiver 100 eu vou falar. E Deus, Ele usa de uma maneira que não sou eu. Gente, hoje eu tinha outra palavra, Deus falou, fala essa. Então, é nos deixar usar, nos deixar ser conduzidos, para que Deus faça a obra através de nós, porque a obra não é minha, gente, a obra não é sua. Quando eu entender isso, fica leve. Porque quando eu fico preocupada, a obra é minha, eu quero fazer do meu jeito. Quando eu falo assim, não é obra de Deus, não deixa Ele fazer do jeito dele. Tira um peso. Tira um peso. É responsabilidade, porque nós temos que seguir aquilo que é a vontade de Deus. Mas eu tiro aquele peso de, eu tenho que ser perfeita. Não, eu vou errar. Então por isso que eu falo para vocês, gente, o quanto eu já errei. O quanto eu já errei. E Deus usou quem? Essa pessoa aqui. Pobre, gente. Uma improvável. Deus só vai usar os improváveis. Por quê? Para se manifestar a glória dele. Já falei isso para vocês. Então, cuidado. O que essa palavra quer dizer? Cuidado quando você for repreendido, corrigido por alguém, para você não se ofender e não transformar isso numa isca, né? Não morder a isca de Satanás para ficar contaminando o teu coração e a tua mente, desejando mal para outra pessoa. Essa pessoa falou de mim. Não. Pega essa palavra e olha, fala, será que essa pessoa tem um fundo de verdade? Se tiver, seja humilde para mudar isso em você. E quando você falar para outra pessoa, fale o que Deus falar para você falar. Cuida com o jeito que fala. Cuida, porque a outra pessoa pode se sentir ofendida. Só que o problema está nela, que é uma tola. É uma pessoa que às vezes é tola. Ela não quer ser corrigida, porque o sábio, ele quer ser corrigido. O sábio, ele aceita a correção. O tolo não aceita a correção. O tolo é aquele cavalo que não aceita nem ser colocado no cabresto. Por quê? Porque ele quer do jeito dele. A Gisele, deixa eu te usar para falar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Essa música é maravilhosa. Eu já coloquei várias vezes para mim, Gisele. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei. Gente, eu colocava essa música porque eu não compreendia que Deus tinha me chamado. Eu falava, gente, tanta ferida, tanta machucadura, tão pobre eu sou. E eu colocava essa música no repete, para repetir. E ele falava, deixa eu te usar. E eu coloquei, inclusive, em postagens minhas já. Quando eu estou palestrando e Deus me usando. Porque hoje eu sei que Ele me usa. Mas antes eu nem acreditava. Eu falava, não é não. Aí uma amiga minha falava, Nice, Deus está falando através de você. Eu falava, não, imagina que Deus vai falar através de mim. Imagina, nunca. Eu não aceitava o ministério. Porque eu me achava tão pequena, tão medíocre, que eu achava que Deus não ia me usar. Depois eu comecei a ler a vida dos santos. Os santos, os apóstolos, se tornaram apóstolos na mediocridade deles. Na simplicidade deles.
Porque às vezes as pessoas muito doutas, elas nem acham que é Deus, elas acham que é ela. A Dalva dizendo, Deus usa aqueles que estão disponíveis e sensíveis a ouvir a voz dele. Exatamente isso. A Sumair está dizendo, internet ruim aqui, eu acredito que seja a minha que está com o sinal bem cheio, Sumair. Não sei se para as outras pessoas tá dando alguma interferência. Mas eu estou deixando agora essa live gravada lá no YouTube, tá? Se você perder, quando a live é mais espiritual, eu estou deixando gravada. Por quê, Anice? Porque é ministério, né? É coisa de Deus, então eu estou deixando. Eu estou deixando gravada para poder levar para outras pessoas e você pode copiar esse link e mandar para outras pessoas para ouvir a pregação. Mas eu vou deixar lá para você, amada, tá? Aí você pega lá no Instagram, no YouTube, aliás. Bom dia, Everaldo. Hilda, bom dia. Nós estamos finalizando a nossa live, gente. A live começa às 6h45, para quem ainda não sabia. Eu vou deixar o link, vou postar nos stories do Instagram, para você clicar lá no link e já ir direto pro YouTube. Mas, Nice, se eu não achar no YouTube, vai lá no meu canal, Anice Nalim. Se inscreve no meu canal. Se inscreve, gente, no meu canal. Ativa o sininho, porque aí a hora que tiver vídeo novo, você vai saber. Combinado? Então, gente, essa palavra hoje. Provérbios, capítulo 9, versículos de 8 a 10. Caderninho de gratidão. A murmuração é um louvor ao demônio. A gratidão é um louvor a Deus. Então, vamos lá? Olha o que foi ensinado aqui hoje. Aprenda a pegar os feedbacks e ver se você precisa realmente mudar. Não se ofenda, porque a ofensa é uma isca de Satanás. Quando eu me sinto ofendida, eu estou mordendo a isca de Satanás e eu começo a trabalhar uma coisa ruim dentro de mim e a desejar mal para a pessoa e às vezes pegar ranço dessa pessoa. É isso que o demônio quer, porque ele quer te destruir. Ele quer destruir você, ele quer destruir tuas amizades, ele quer destruir a tua casa. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, cuidado com as iscas que Satanás lançou e você talvez tenha mordido. Então, agora eu já revelei essa isca para você. Não morda mais. Agradeça essa pessoa que te corrige. Porque talvez essa pessoa, talvez não tenha falado da maneira correta, mas ela tá ali para pôr luz nos seus defeitos. E nós só conseguimos mudar nossos defeitos quando a gente sabe que os tem. Se eu não souber que eu tenho, eu acho que tá tudo bem. Né? Bom dia, Tatiane. Gente, um ótimo dia para vocês. Eu tô indo para Febracis, que eu tenho cliente para atender às 8h30 lá. Então, pegar o trânsito de Maringá e ir embora, né? Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Que sejam muito, muito, muito abençoados. Que seja um dia melhor da sua vida até então, porque amanhã vai ser melhor ainda. Um beijo no coração para vocês, gente. Tira print, publica, que eu vou repostar lá no meu Instagram. Beijo. Fica com Deus.